Assista agora. Programa Silvia Vicentini, sua revista eletrônica. E o transtorno bipolar, né? Também recentemente começaram a falar disso, né? Quase ninguém sabe o que significa. Você pode explicar melhor pra gente o que vem a ser o transtorno bipolar, uma pessoa com um transtorno bipolar? No transtorno afetivo bipolar, que é então uma doença conhecida há muitos milhares de anos, descrita, né? Foi mudando o nome. Nós temos esses dois polos. Então, quando essa amplitude de onda ela é grande, a pessoa passa a ter prejuízo na vida. E, por exemplo, quando ela está no polo superior da mania, né, ela chega até perder o contato com a realidade, perder a crítica, né? Pode chegar num episódio psicótico, onde a pessoa perde o contato com a realidade. Então, de repente, uma pessoa num episódio maníaco, ela pode achar que ela tem todo o dinheiro do mundo e ela sai comprando tudo que ela vê pela frente, compra um carro, compra uma casa e ganha salário mínimo. Ou seja, ela não tem aquele dinheiro para comprar. Uma confusão mental seria? Ela teria uma confusão mental. É uma psicose, ela perde o contato com a realidade. Então, o extremo desse polo superior, eu estou dando um exemplo do extremo, mas nós temos hoje o conceito de um espectro do transtorno bipolar do humor. Esse espectro é um termo que a medicina emprestou, né, da física, do espectro luminoso. Então você pode ter desde uma situação branda, com pouca alteração, até uma situação bem intensa, grave, né? Então, como esse exemplo que eu dei, que a pessoa sai comprando o que não tem, e depois ela vai para o polo oposto. Fica num nível de depressão profunda, às vezes não consegue sair do quarto e com tentativas de suicídio e, infelizmente, às vezes, efetivo suicídio, apesar de muitas vezes você encontra pessoas que estão em tratamento psiquiátrico, psicoterápico, família contendo, mas, infelizmente, às vezes isso acontece. Então, é uma doença que requer cuidados, né? Agora, a depressão, que a gente estava falando antes, ela não necessariamente faz parte do transtorno bipolar de humor. Nós temos um tipo de depressão que é do transtorno bipolar e temos um outro tipo de depressão que é só o transtorno depressivo, que não faz parte desse... Uma separação, perda de emprego, por exemplo, ir mal na aula, motivos para uma pessoa. Você considera a pessoa, eu poderia dizer que é uma pessoa fraca, que tem a depressão? Não? Não, esse nome não é bom, a pessoa então, não é fraca. Eu queria saber o que leva a pessoa porque perdeu o emprego, porque está com... O que leva a pessoa, o que enfraquece ela para poder chegar até essa doença? Tá. Bom, não é que a pessoa é fraca, tá? Então, lembra que eu estava dizendo das questões genéticas? Entendi. Então, às vezes, o que a genética explica pra gente hoje? Em termos, assim, bem básicos, né? A genética diz o seguinte: se você tem um determinado gene que ele é de pequena penetrância, você precisa de alguma coisa externa muito importante para desencadear uma doença. Se você tem uma genética forte, um gene de alta penetrância, com poucas questões externas, você desencadeia a doença. Por isso que às vezes você vê, por exemplo, vamos pegar uma situação comum lá, quando as torres gêmeas caíram. Você vê que havia pessoas naquele acidente que sobreviveram e que continuaram suas vidas sem prejuízo. E outras pessoas na mesma situação que que apresentaram situações clínicas de depressão, de transtornos de ansiedade. Então, o que faz uma presente e a outra não, se elas estavam no mesmo lugar, do mesmo jeito, viveram o mesmo ambiente? A genética. É a história pregressa, não só a genética. É a genética, é a história de vida daquela pessoa, como foi o nascimento, a condição, como era a condição familiar, como era a condição amorosa dessa pessoa, como e aonde ela se desenvolveu. Então, é uma somatória de fatores que faz com que uma pessoa ela desenvolva a doença e a outra não, estando submetidas a uma mesma situação externa estressora. E aí, a psicanálise ela colabora muito
para a questão da compreensão psicodinâmica, porque ela ajuda o portador de uma depressão a compreender melhor por que ele toma determinadas atitudes, como se às vezes ele estivesse puxando o próprio tapete. Então a pessoa às vezes vai, cresce, vai muito bem, daí a pouco você fala, puxa, mas parece que a pessoa está regredindo, estava indo tão bem, o que ela fez com a vida dela? Então isso, a psicanálise ajuda a ter uma compreensão do mundo interno, porque nós temos um fator da realidade externa e um fator do que a gente diz da realidade interna. E essa realidade interna que às vezes coloca a gente numas frias, faz a gente repetir umas besteiras, né? Então, a análise ajuda nesse lugar, porque quando a gente identifica, quando a gente resolve esse conflito, a tendência é não repetir mais as besteiras que a gente faz pela vida. Foi bom você falar sobre isso, Kátia, porque teve uma pessoa no Face, porque a gente fez uma pesquisa para o próximo assunto, qual que seria debatido no programa, e entrou a depressão, e ela estava comentando, ela é evangélica, ela estava comentando que ela perdeu a mãe e teve que cuidar do irmão. E o irmão muito jovem, em torno de 9, 10 anos, ela virou a mãe desse irmão. Só que ele tinha tudo para cair na depressão, e ele foi por esse caminho da depressão. Só que ela acreditou, ela começou a fazer o tratamento, ela falou que procurou um psiquiatra, levou o irmão, começou a fazer terapia, e em 6 meses ele tinha convulsão, ela comentando comigo, ela falou que ele tinha convulsões assim, praticamente periódicas, sabe, diárias, sempre teve. Só que ele começou a fazer o tratamento e ele melhorou. Hoje ele está terminando o seminário para ser padre. Faltam acho que 3 anos para ele se formar e ser padre. Quer dizer, sarou completamente, nunca mais teve uma convulsão, ela falou. Foi com o tratamento da psicanálise, ele fez e conseguiu se livrar dessa depressão que ele estava entrando. Eu acho que são 2 coisas diferentes, né? Eu óbvio não vou ter como comentar esse caso, mas a questão das crises convulsivas, a primeira situação que a gente precisa ver é se eram crises convulsivas ou conversivas. Porque quando é uma crise convulsiva mesmo, a neurologia trata disso, né? Você tem uma alteração neuronal e que é como se tivesse uma descarga elétrica que faz com que a pessoa tenha crise, que pode ser total ou parcial. Na situação da crise conversiva, ela às vezes mimetiza a crise convulsiva, parece, mas quando você vai examinar, vai fazer um mapeamento cerebral, você vê que não tem alteração elétrica, é uma crise conversiva, mas que parece uma crise convulsiva. Nesses casos, aí sim, a psicanálise tem quando é uma crise conversiva, aí é eficaz, porque a pessoa consegue desfazer determinados núcleos, né, ligados à ansiedade, de confusões que não têm nome e que ficaram perdidos lá atrás, na memória pregressa dessa pessoa, e que precisam ser retomados, revistos, né, para desfazer, como se fossem nozinhos que a gente desfaz. Então é diferente quando a gente fala de convulsão, de crise convulsiva, de uma epilepsia, é uma doença, né, da neurologia, que a neurologia estuda, né, não é da neurologia, mas a neurologia estuda, trata, que é diferente da crise conversiva, certo. Tá? E a conversão, ela tem a ver sim com conflitos psíquicos inconscientes. Então aí a gente entra nesse conceito que é a questão do inconsciente, né, como que se a gente não toma cuidado, o inconsciente, ele a maior parte da nossa mente é formada pelos nossos aspectos inconscientes, né? Então, se você não toma cuidado, são esses aspectos inconscientes que governam a nossa vida. Eu estava dizendo que a psicanálise entra nesse lugar de ajudar a gente a poder enxergar esses conflitos e a partir disso você ter uma transformação. Então, voltando na história da depressão, né, que é o nosso objetivo, você pode ter o benefício junto com o tratamento medicamentoso quando você tem o diagnóstico. A pessoa tem que ter vontade para sarar, para sair da depressão? Ou ela tem que praticamente ser... Porque geralmente tem quem não quer ir ao médico.
não quer procurar, não me tira daqui, eu não quero ir, eu não tô... E mania de dizer, eu não sou louca, porque relacionar psiquiatra com loucura. Isso. Que é um erro isso daí, né? É. Então, qualquer coisa, vou te mandar para um psiquiatra. Mas eu não sou louca, eu vou fazer o que no psiquiatra? Isso é uma coisa que precisa deixar bem claro também, que ir a um psiquiatra não significa que você seja louco. É porque você está com problemas, transtornos, né, que precisam ser tratados. E a depressão é uma coisa séria, né? A pessoa precisa querer ir ou existe uma forma há casos que tem que levá-la praticamente assim, não quero usar a palavra obrigada, convencer ela de uma forma mais rígida, ela tem que ir. Isso. É muito interessante, porque essa tua colocação, sabe a hora que eu disse assim, como houve a mudança de doença mental para transtorno mental, porque a história da psiquiatria está ligada a isso, a questão da loucura, né? E é real, aquelas histórias de confundir a pessoa, às vezes estava tendo uma crise convulsiva e achavam que ela era bruxa, ou que a doença mental, enfim, essa baita dessa confusão. Então, se a gente lembrar um pouquinho do Machado de Assis, né? Quando ele escreve O Alienista, que ele vai colocando todos os, entre aspas, que ele considerava loucos para dentro do muro e só sobra ele do lado de fora, alguma coisa errada. Então, aquele ditado antigo, que de médico e de louco todo mundo tem um pouco, é fato. Eu li esse então, livro, nós temos, né, a nossa parte mais infantil, mais desagregada, todos nós sem exceção. E a gente precisa cuidar disso. Por isso que assusta a psiquiatria. Porque no fundo, é como se todo mundo tivesse esse seu pedacinho, entre aspas, louco, que é essa parte desorganizada, essa parte desagregada. Todos nós temos. Então, por isso assusta tanto. E porque não é visível. Porque se você chegasse aqui e eu tivesse com um gesso no braço, você nem ia perguntar se eu quebrei, você ia dizer assim, como você quebrou? Porque é visível. Mas a questão da psiquiatria não é. Então, por isso que fica um pouco mais assustador. Mas a ciência está evoluindo, está melhorando, e eu acho que tudo caminha para que nós tenhamos daí um tempo alguns marcadores, enfim, vai melhorar. Mas já tivemos uma boa evolução aí no século passado e nesse, a evolução da psiquiatria foi muito interessante. Final do século retrasado, por sinal. Mas daí, essa questão do tratamento, muitas vezes o paciente ele procura um clínico. Ele começa a ter alteração de sono, aí perde o apetite, acha que tem que ir no endocrinologista ou no cardiologista, Kátia, né? De uma depressão clássica. Mas você pode ter uma alteração de apetite para mais, você pode ter uma hipersonia, né? O clássico é para menos, mas pode ser o contrário. Certo. Então, muitas vezes, o paciente ele vai num clínico, ele fala, no psiquiatra eu não vou, mas vou no cardiologista. Aí o cardiologista faz o diagnóstico e medica com antidepressivo. Não, boa parte dos clínicos, às vezes os cardiologistas, neurologistas, medicam e tratam, entendeu? Então, nem toda depressão, aliás, não teria psiquiatra para tratar tudo, entendeu? Todo mundo. Muito. Então, tem as outras áreas da medicina, né, outros especialistas também tratam, né? Às vezes a mulher vai ao ginecologista, vai para uma consulta de rotina e a ginecologista ou o ginecologista faz o diagnóstico, percebe os sintomas e ele mesmo trata. Então, às vezes, você não precisa obrigar a pessoa... Essa seria a clássica, né? Que é fácil de ser tratada. Exatamente. Então, quando é uma situação grave, por exemplo, um transtorno bipolar do humor, muitas vezes a família tem que levar para o psiquiatra, tá? E precisa cuidar, porque senão a pessoa pode fazer até alguma coisa contra a própria vida. Ou numa depressão, um episódio depressivo grave também, precisa ser acolhido para que a pessoa não faça algo contra si próprio. Mas existem outras formas de chegar. Às vezes você chega, por exemplo, uma amiga e fala, olha, o que você acha de procurar um psiquiatra? Imagina, você está louca que eu vou no psiquiatra? Primeira resposta é essa. Fala, tá bom, então vai num clínico, ou então vai no seu ginecologista, então vai, mas comenta isso que você está passando. Porque às vezes esses outros médicos de outras especialidades tratam, ou quando eles acham que não dá, eles encaminham, mas aí justificando, olha, esse infarto, vou te dar um exemplo comum, paciente que infarta e daí ele aceita
o cardiologista encaminhando para o psiquiatra, entendeu? Porque muitas vezes você tem uma pessoa que está deprimida e hoje, né, na sociedade de cardiologia, sociedade americana, hoje a brasileira também, uma dos itens que você tem como predisposição para o infarte, eles incluíram a depressão. Então, quando você vê lá a pessoa que fuma, que bebe em excesso, vida sedentária, obesidade, você não tem esses itens? Isso. Como aumento do risco para as coronariopatias, então, eles incluíram a depressão também. Então, às vezes a pessoa aceita. Então, às vezes precisa dar uma volta para chegar lá. Mas o importante é que quem está próximo consiga fazer o encaminhamento, consiga mostrar para a pessoa, olha, a qualidade de vida sua está ruim, dá para melhorar. Ajuda da família, então a participação da família nesse quadro depressivo é muito importante, né? Muito importante. Entender que não é fraqueza, não é falta de trabalho. Tal da frescura. Não é frescura de jeito nenhum, não é frescura, não é falta de fé, nada. Por isso que padre pode ter depressão, pastor pode ter, guia espiritual pode ter, criança, adulto, idoso, da raça negra, parda, branca, mulher, homem. Então, é o tipo de situação clínica, é o transtorno que não escolhe, que não faz diferença, entendeu? Então, qualquer um pode, ao longo da vida, apresentar um ou mais episódios depressivos. Tá aí, conversamos com a doutora Kátia, sabe as palavras, saí daqui com uma aula, valeu a pena mesmo a lição. Espero que você também tenha gostado. Muito obrigada, doutora Kátia, pela sua participação no nosso programa, pelo convite. Falando sobre a depressão. Obrigada a você que está na sua casa, por nos deixar entrar na sua casa mais uma vez. Semana que vem o programa volta com mais entrevista interessante para você. Um beijo.